Graça e paz nessa manhã de quarta-feira, em nome do Pai de misericórdia, aquele que nos ama, aquele que quer sempre nos ver bem, de bem com a vida, amando a todos, mas em espírito e verdade, como ele falou. Não me busque aqui, não me busque nem lá, porque eu vou estar dentro de vós. Eu vou ensinar todos vocês a minha palavra de amor, de perdão, que já faz parte do seu coração. Tenha um dia feliz, tenha um dia abençoado por Deus, como ele falou. Gálatas 3:9, não são palavras minhas, são palavras dele, os da fé, é que são abençoados com o crente Abraão, né? Então, se vocês têm fé, crê somente em Deus, não crê na palavra de homens, né? Homens estes, desviados da verdade, que são maus, que são perversos. E aqui eu vou tentar explicar mais uma vez, através do Espírito Santo, para aqueles que querem entender esse mistério que estava oculto e hoje revelado à igreja, como diz Colossenses capítulo 1, do 24 ao 27. Abençoado e amado Deus, um dia lindo para você, de quarta-feira. Veja bem, vamos aqui ler Romanos 9, do 6 em diante. Romanos 9, do 6 em diante. E não pensemos, que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então essa palavra aqui está 20 séculos atrás, nós estamos 20 séculos na frente, nós estamos na graça aqui, a palavra para os judeus, né? Então nem todos que estão em Israel são israelitas, como nem todos que estão dentro da congregação hoje são convertidos a Cristo. Por quê? Não entendeu esse mistério. Então esse mistério aqui não é para todos, é para muitos. 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. 8. Isto é, estes filhos de Deus, os filhos de Deus são um espírito que ele colocou aqui, eu sempre menciono isso. Eu não sou essa carne que você vê com seus olhos, né? Aqui dentro está um espírito de Deus dentro de mim, como está dentro de você. Como você não se livrou dessa carne com o batismo da cruz, né? Ele matou o meu corpo, matou o seu e trouxe para mim um novo corpo, porque hoje aqui eu falo de Cristo, como você também pode falar aí. Mas sendo que esse corpo aqui está anulado, né? Aqui quem fala é o Espírito Santo através de Deus, pela minha boca, porque a palavra está perto de mim. Aonde? Na minha boca, e aqui eu menciono a palavra dele. Então aqui, no 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, porque as pessoas buscam Jesus segundo a carne. Ele falou, não busque aqui nem lá, vou estar dentro de você, porque ele hoje é o Espírito Santo que veio morar em nós. Será que é difícil entender a palavra de Deus em espírito e verdade para o seu coração? Devem ser considerados como os filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa, somos herdeiros, aquilo que sempre falo. Eu não sou mais ovelha marcada que o pastor marcou. E eu tenho que estar toda a semana toda na congregação. Não, Deus está em mim, para que ele fale através da minha boca, palavras que libertam. 9. Porque a palavra da promessa é esta. 2 pontos. Por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Então Sara teve um filho. Só que Ismael nasceu antes, do filho de Sara, antes de Isaque. Então Ismael é o filho da escrava. Aquilo que está lá em Gálatas 4:21. Ismael, filho da escrava, Isaque da livre. Então você é da livre, mas você hoje vive como escrava, porque o pastor colocou em você um coração judeu e você crê nas palavras que são mentiras de um pastor. Então, por que a palavra da promessa é esta? Por esse tempo virei, e Sara terá um filho. 10. E não ela somente, mas também Rebeca, que é Ismael que nasceu, Deus prometeu a Abraão um filho, e ele, antes de nascer Sara ter esse filho, que foi o Isaque, o que aconteceu? Ele teve contato com a mulher escrava e nasceu Ismael. 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conhecer de um só, Isaque, nosso pai. Então Isaque é o filho da promessa, Ismael é o da escrava. Então aqui em João, capítulo 1, 12 e 13, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. Então somos um espírito que Deus escolheu aqui e nos elegeu e nos levou para Ele. Nós somos aqui um separado dele, um amado dele, predestinado. Então o Filho de Deus não nasce da carne e sangue, tá? Como está escrito aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, porque o homem teve o contato com a mulher e nasceu essa carne que está aqui. Mas eu não sou essa carne que estou aqui, eu sou um espírito aqui dentro dessa carne, para poder ver todos os irmãos em espírito e verdade. Ah, porque ele é isso, como o Paulo Gustavo, né, esse ator que morreu, e as pessoas condenam, né, porque ele era homossexual, não sei o que é, no caso, homossexual, o homem hétero, sei lá, esse troço aí, isso aí não me cabe a mim julgar, abençoado. Aqui, Deus manda eu julgar aqui, segundo a palavra, que é que é 1 Coríntios capítulo 2, do 14, né? 13, 14, 15, 16, ele manda julgar segundo a palavra de Deus, não segundo a conduta de cada um de nós, né? Então temos que amar a todos, seja ele homossexual, seja ele qualquer coisa nessa vida, mas que tem um corpo de carne, mas ali dentro tem um Espírito Santo dentro dessa vida, e temos que amar. Por isso que a mãe não rejeita o seu filho, por quê? É filho. Então a mãe ama seu filho e sempre vai amar, não importa o que ele faz. Se ele tiver um espírito dentro daquele corpo, ele é de Cristo. Mas a mãe ama aquele filho. Então não temos que julgar segundo a conduta, né? A postura. A minha postura é uma, a minha conduta é uma, mas a do meu próximo é outra. Então eu não tenho que condenar, eu tenho aqui que explicar a palavra em espírito e verdade. Então, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo, 14, se fez carne e habitou entre nós, entre judeu, Jesus de Nazaré. Deus olhou aqui para baixo, não viu sequer, e veio, quem? Jesus de Nazaré, como filho, andar. E aí virou, então a carne habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Então o verbo se fez carne, como está escrito aqui, e habitou entre nós, entre eles lá. Aqui habita quem? O Espírito Santo. Então você já tem o Espírito Santo, você, graças a Deus, você nasceu de novo. Você é a nova criatura, abençoado Deus. Aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Finalmente, irmão, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, entre eles lá. E aqui, com o filho do apóstolo Paulo é o apóstolo gentil, nós aqui pensamos as palavras de Deus para o nosso coração. 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Quando Paulo escreve as palavras aqui, que são cartas às igrejas hoje que estão aí debaixo da lei de Moisés. São essas igrejas que estão aqui mencionadas pelo apóstolo Paulo. Não é o pessoal que está no shopping, que está no Maracanã, nesses eventos que eles fazem aglomerações. Não, não é esse pessoal aí. Esse pessoal aí está no mundo secular. Aqui é o pessoal que está dentro das congregações, que está em carne e está buscando aqui, ali ou lá uma saída. Mas a saída é Cristo, já está no teu coração. E aqui está falando, é para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Então eles exigem um dízimo, né, dos idosos aí, quer exigir, abençoado. Os idosos, nem os novatos tem que dar dízimo, não. O dízimo é da lei de Moisés, o dízimo era alimento e nunca foi dinheiro. Então depois que nós recebemos essa palavra aqui, nós entendemos a graça por completo. E nós verificamos que essas igrejas, muitas delas, são uma macumba evangélica, abençoada. Então se você não abrir o olho, você fica cego e não vê. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, por quê? A fé não é de todos. A fé não é de todos para esse ministério em graça e em verdade, que é o ministério do Espírito Santo, que Deus deu a Paulo no caminho de Damasco. Paulo, você é para mim um instrumento que eu te envio para o gentio, para que tire o meu povo da potestade de Satanás, para o do meu amor, que é Jesus Cristo, o Senhor, aquele que mora no meu coração. Então, por isso que eu sirvo o outro, aquele que estou dentro de mim, para que eu possa dar fruto para Deus. Senão vai dar fruto para o homem, como eu dava antes para o homem. Mas eu me converti a Cristo e retornei à glória de Deus, aqui já nessa terra, abençoado Deus. Todavia o Senhor é fiel e Ele vos confirmará e guiará e os guardará do maligno. Porque o maligno, a nossa carne, ela é mal, ela é perversa. Né? Então aqui eu prego a graça, né? Em verdade e em espírito, para quê? Que não cobre nada do eleito, do predestinado, porque você não tem que pagar nada. Muitos pagam hoje para quê? Para entender, para receber o Espírito Santo. Mas é de graça. Romanos 5,5 já foi dado para nós.
né? Então já foi dado a Espírito Santo para nós. Então venhamos entender a palavra desse modo. A lei veio primeiro de quem? Como diz João 17. João, o livro da lei de Moisés. A lei veio primeiro de Moisés, 1,17. E a graça é verdade. Mas Jesus Cristo, porque ele colocaria essa graça no coração de Paulo. Então, Paulo é o primeiro construtor. Ele construtou a base do alicerce. Nós aqui vamos colocando o tijolo. Até colocar o telhado. Por quê? Aqui é de graça. Olha só, título 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? Dos eleitos. Então você já foi eleito por ele. Você não tem que fazer sacrifício hoje para que Deus possa eleger você. Não, ele já elegeu. Com uma só oferta, ele santificou você para sempre. Mas no espírito, a carne não é santificada, pessoal. Não adianta você querer buscar uma congregação, né? E ali você tentar tirar da sua carne os feitos. Sempre vai ter um. Às vezes ciúme, às vezes inveja, às vezes glutonaria, né? Feitiçaria, que é uma obra da carne. Quando o pastor expulsa o demônio da congregação, ele está aplicando uma feitiçaria. Como diz Gálatas, capítulo 5, 18 a 22. Então, se você não entender isso aqui, você fica na mão dele, preso a ele aí. Eleito de Deus. E o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Segundo a piedade. 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes do tempo eterno, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então Deus confiou a Paulo as palavras da verdade, onde é a revelação. O irmão falou assim, mas não é inspiração? Não, Paulo recebeu a verdade, é o que você precisa receber, entender. Você tem um corpo novo hoje, santificado pelo Senhor Jesus, com uma só oferta, e santificou você para sempre, com uma só. Então as pessoas querem fazer várias ofertas, vários sacrifícios, joelho no chão. Não, abençoado. Segundo a misericórdia dele, já lhe deu tudo, não lhe falta nada. 4. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé, comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo nosso Salvador. Então tudo nos foi dado. Quando eu falo aqui, né, Efésios capítulo 1, versículo 3, você é um predestinado, é um eleito. Você nasceu aqui no seu corpo de carne, mas o teu espírito já estava pronto. Por isso que você volta para a pátria, né, a carne volta para o pó, como ele fala em Eclesiastes 2,7, e o espírito para Deus que o deu. Não tem mistério. Então o inferno, que o pastor tanto mentiu e mente hoje, é sepultura. Não existe inferno, todos nós vamos para lá. É sepultura, vai o pastor, vai eu, todo mundo vai para a sepultura, que é o próprio inferno. Mas só que nosso corpo aqui, ele vai descer o pó. Adão era terreno, ele desceu, tipo assim, o nosso corpo vai descer o pó, por quê? A carne é terrena. Mas o Espírito não, o Espírito é lá de cima, é do alto. Ele veio de lá e morou no meu coração para me ensinar essas palavras em espírito e verdade. Amém. E graças a Deus. Espero que você entenda e receba no coração esse amor, esse perdão de Cristo em você. Venho por meio destas palavras falar. Abre o teu coração, deixe ela entrar. São palavras que edificam, sim. Jesus Cristo é tudo para mim. Venho por meio destas palavras falar. Abre o seu coração, deixe ela entrar. São palavras que edificam, sim. Jesus, o Cristo é vida para mim. Não entristeça o seu pobre coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Mais um coração que canta é sinal de uma vida transformada. Quando um coração
está cheio do Espírito. Seus lábios transbordam em louvor. Abençoe Deus. Essas palavras aos judeus, né? João, abençoado de Deus. Oh, meu Pai amado. 14:8. Não deixarei órfão. Voltarei para vós outros. Ele voltou para nós em espírito e verdade, no nosso coração. Por isso ele falou. 14:1 de João. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, né, eu não iria preparar. Ele veio e preparou essa casa aqui. E aqui ele mora em espírito e verdade, para nos ensinar essa mensagem, para que eu não venha julgar a conduta de cada um, né, abençoado? A conduta, né? Tem que ser uma conduta maravilhosa de todos nós, uma postura de um cristão. Como ele falou, 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Temos a mente de Cristo para quê? Discernir a palavra espiritual com a palavra espiritual. Aqui eu não tenho que julgar o irmão segundo a carne, sim segundo o Espírito, porque Deus falou. Julgue segundo o Espírito. Aquilo que você achar que é bom para o teu coração, você receba e guarde, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 17 a 21. Orai o tempo todo sem cessar, mas no Espírito. Não é como está lá em 2 Crônica 7,14. Se você orar, se humilhar, me buscar, né, de todo o coração, eu perdoarei, eu te ouvirei. E perdoarei dos céus os seus pecados e sararei a sua terra. A sua terra está sarada. Você está no novo céu, nova terra. Que é Apocalipse 21, versículo 1 e 4. Então ele aqui enxugou as suas lágrimas e tirou a sua dor, como fala Mateus 9:10. Ele enxugou as minhas lágrimas, levou as minhas dores e foi para a cruz, morreu, ressuscitou e veio me dar alegria no Espírito Santo, que é Romanos 14:17. Então tudo que viveram lá atrás, o judeu, foi para eles. Então aqui é graça pura, aqui é alegria no Espírito Santo, onde nós vivemos e reinamos em vida, em espírito e verdade, como está Romanos 14:17 e Romanos capítulo 5, versículo 17. Nós reinamos em vida, estamos em perfeita vitória e para sempre. Amém. Graças a Deus. Um beijo no teu coração. Te amo para sempre e sejamos felizes em nome de Jesus.